Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 93º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Números, capítulos 35 e 36, livro de Jó, capítulo 7, e o livro 1 de Coríntios, capítulo 13. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. Ouvir os nossos devocionais, meditar na palavra, orar. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos concedido diariamente, incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, estudar, orar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Em contrapartida, Satanás não está para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, celular, relógio, roupa. Ele vem para roubar a semente que está sendo semeada no dia de hoje, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. O mundo está buscando validações por opiniões. Cada um quer viver a sua verdade, mas hoje, Senhor, me dê compreensão de sua palavra. Porque sabemos que através da Bíblia, há cura, há alimento, há restauração, a única certeza, a sua verdade. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos, sempre amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos para a leitura no livro de Números, capítulo 35 e capítulo 36. As cidades dos levitas. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que da herança da sua posse deem cidades aos levitas, em que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais deles. Os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, do lado leste, vocês devem medir 900 metros. Do lado sul, 900 metros. Do lado oeste, 900 metros, e do lado norte, 900 metros, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os campos de pastagem ao redor das cidades. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, as quais vocês darão para que nelas se acolha o homicida. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser da herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe couber. 6 cidades de refúgio. O Senhor disse ainda a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês.
3 destas cidades devem ficar deste lado do Jordão, e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Execução do homicida. Mas se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de ferro e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção lançar contra ela alguma coisa, e essa pessoa morrer, ou por inimizade, a ferir com a mão, e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem má intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posse. Estas coisas serão por estatuto de direito para vocês de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Também não aceitem resgate por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. O casamento das herdeiras. Os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés e com os chefes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Eles disseram: O Senhor Deus ordenou a meu senhor que por sorteio dê esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofeade fosse dada às filhas dele. Porém, se elas casarem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim seria tirada uma parte da herança que nos coube por sorteio,
E quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer. Assim a herança delas será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados, cada um, à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas cada uma à sua herança. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Hogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram com filhos de seus tios paternos. Casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Amém. Compreendendo o capítulo 35, com uma única explicação sobre a exposição bíblica dos versículos 6 a 34. Nos casos em que a morte era causada pela mão de outro, o acusado devia fugir para uma das cidades de refúgio e apresentar seu caso aos anciãos locais, que o ouviriam, e às testemunhas. Se concluísse que o acusado era culpado da morte, eles o entregariam à família e às autoridades para que fosse punido. Se, por outro lado, julgasse inocente, permitiam que o fugitivo permanecesse na cidade de refúgio sob sua proteção até a morte do sumo sacerdote. Só então ele estaria livre para voltar para casa. O suspeito não tinha opção de pagar resgate e ficar livre mais cedo, conforme versículo 32. Se fosse culpado, seria apedrejado até a morte. O homicídio era um crime capital em Israel, para o qual não havia resgate. Versículo 32. O sangue de vítimas inocentes poluía a terra, e ela pertence ao Senhor, conforme versículos 33 a 34. A única forma de purificar a terra era com a morte do assassino. Hoje, pecadores condenados podem correr pela fé para Jesus Cristo e nele encontrar refúgio no julgamento de Deus, conforme Hebreus 6, versículo 18. Uma vez que Jesus é o sumo sacerdote que vive para sempre, a salvação é segura e eterna, pois ele vive para interceder por nós. Capítulo 7, versículo 25 do livro de Hebreus. Cristo suportou o castigo de pecadores culpados e, por isso, não há condenação, conforme Romanos 8, versículo 1. Compreendendo o capítulo 36, sendo esta a única explicação, exposição bíblica dos versículos 1 a 13. Assim como as outras nações daquela época, Israel era uma sociedade fortemente patriarcal. Os pais sempre deixavam a herança para os filhos homens. O primogênito recebia 2/3 da herança e os demais filhos dividiam o outro terço, conforme Deuteronômio 21, versículos 15 a 17. Se um homem não tivesse descendentes do sexo masculino, ele deixava as possessões para um parente homem mais próximo, mas não para uma filha. Quando uma filha se casava, ela recebia um dote do pai e deixava de viver na casa de sua família. O dote era uma herança. Se uma filha que tivesse herdado terras do pai se casasse com um homem de outra tribo, isso faria com que a terra
passasse da tribo dela para a do marido. No ano do jubileu, conforme Levítico 25, versículos 8 a 24, a terra não tornaria para a família original. Isso faria com que a tribo ficasse sem sua propriedade. Moisés levou esse assunto perante o Senhor, conforme Números 27, versículo 5. A solução era requerer que as mulheres que tivessem herança de terras se casassem apenas com o homem da própria tribo. Esse procedimento simples permitia que as filhas com herança se casassem e, ao mesmo tempo, mantivesse a propriedade da família com a tribo original. As 5 irmãs obedeceram ao edito e se casaram com primos. Regulamentos como esses são desnecessários na sociedade de hoje, mas eram muito importantes para o povo de Deus da antiguidade. Deus possuía a terra e permitia a seu povo usá-la, enquanto ele fosse obedecido. Quando os judeus se viraram para os ídolos e contaminaram a terra, o Senhor permitiu que outras nações invadissem suas posses e roubassem aquilo que eles produziam. Quando os pecadores de Israel se tornaram tão abomináveis que Deus já não os podia tolerar, ele levou Israel para o exílio na Babilônia. Ali, o povo aprendeu a amar aquilo que o Senhor lhe tinha dado. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 7. A vida é uma luta sem fim. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista? Como o escravo que suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário, assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me, pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Deixe-me em paz. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para a sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca. Na angústia do meu espírito falarei. Na amargura da minha alma eu me queixarei. Será que eu sou o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas sob guarda? Quando digo, o meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me assustas com sonhos e me atemorizas com visões. Por isso prefiro ser estrangulado. Antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem? Que é o homem para que tu lhe des tanta importância, para que des a ele atenção, para que a cada manhã o visites e que a cada momento o ponhas à prova? Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Porque fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procuras, já terei desaparecido. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 7, Jó usou várias imagens vividas para descrever a futilidade da vida. Ele se sentia como um homem que havia se alistado no exército contra a vontade, e como um trabalhador ou
um peão esperando o fim da tarde e o seu pagamento diário. Pelo menos essas pessoas tinham o que esperar, mas o futuro de Jó não tinha esperança. Suas noites eram passadas em claro, seus dias eram vãos, conforme Deuteronômio 28, versículo 67. E Deus não parecia se importar. Exposição bíblica dos versículos 6 a 10. Em seguida, Jó se concentrou na brevidade da vida. O tempo estava passando rapidamente, por isso, se Deus quisesse fazer alguma coisa, era melhor que fosse rápido. A vida de Jó era como a lançadeira do tecelão, versículo 6, passando-se rapidamente com o fio chegando ao fim. Jó também via a vida como um sopro ou uma nuvem, que duram um breve tempo e logo desaparecem para sempre, para nunca mais voltar, conforme Tiago 4, versículo 14. E eu finalizo a compreensão do livro de Jó, capítulo 7, com a exposição bíblica dos versículos 20 a 21. Jó encerrou seu apelo com um pedido de perdão. Se pequei, não era uma confissão de pecado, pois Jó ainda mantinha sua integridade. Ao contrário, era uma oportunidade para Deus lidar com áreas de sua vida sobre as quais ele não sabia nada, conforme Salmos 19, versículos 12 a 14. Então, Jó ficou em silêncio. Ele havia desabafado sua dor e frustração e pedido compreensão e incentivo por parte de seus amigos. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deles é o amor. Amém. Compreendendo o livro 1 de Coríntios, capítulo 13, trago as exposições bíblicas dos versículos 1 a 13. Os dons espirituais, por mais fascinantes e maravilhosos que sejam, são inúteis, até destrutivos, se não forem ministrados com amor. Em todas as três passagens sobre o corpo, nas cartas de Paulo, há uma ênfase no amor. A principal evidência da maturidade na vida cristã é o amor cada vez maior pelo Senhor e pelo povo de Deus, como também pelas almas perdidas. Já disseram bem que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Exposição bíblica dos versículos 1 a 7. A parte de seu contexto, este capítulo torna-se um hino ao amor, ou um sermão sentimental sobre a fraternidade cristã,
Muitas pessoas não conseguem ver que Paulo ainda estava tratando dos problemas dos coríntios quando escreveu estas palavras. O mau uso do dom de línguas, a divisão na igreja, a inveja de outros dons, o egoísmo. Lembremos-nos das ações judiciais de um crente contra o outro, a impaciência uns com os outros nas reuniões públicas e o comportamento que estava envergonhando o Senhor. A única maneira pela qual os dons espirituais podem ser usados criativamente é quando os cristãos são movidos pelo amor. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. O amor enriquece. Paulo mencionou 5 dons espirituais: línguas, profecia, conhecimento, fé e dádiva, sacrifício. E ele ressaltou claramente que, sem o amor, o exercício desses dons não é nada. As línguas sem amor não passam de um monte de barulho. É o amor que enriquece o dom e que lhe confere valor. O ministério exercido sem o amor desvaloriza tanto o ministro como aqueles que são influenciados por ele. Mas o ministério com amor enriquece toda a igreja. Exposição bíblica dos versículos 4 a 7. O amor edifica. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Conforme capítulo 8, versículo 1b. O propósito dos dons espirituais é a edificação, fortalecimento da igreja. Significa que não devemos pensar em nós mesmos, mas nos outros, e isso exige amor. E eu finalizo a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 1 de Coríntios, capítulo 13. Trago a exposição bíblica dos versículos 8 a 13. O amor é duradouro. Esses dons irão se tornar inúteis e deixar de existir, mas o amor durará para sempre, pois Deus é amor. Conforme 1 João capítulo 4, versículos 8 e 16. Só estaremos totalmente completos quando Jesus voltar, mas devemos estar em processo de crescimento e amadurecimento agora. As crianças vivem pelo que é temporário, já os adultos buscam viver pelo que é permanente. O amor é duradouro e o que ele produz permanecerá. Infelizmente, parte da ênfase no Espírito Santo hoje não é santa, porque ignora as Escrituras, nem espiritual, uma vez que apela à natureza carnal. Não devemos dizer aos outros cristãos que dons eles devem ter e como os podem obtê-los. Esta questão cabe à vontade soberana de Deus. Não devemos minimizar os dons, tampouco negligenciar as graças do Espírito. Receba essas palavras em nome de Jesus.